Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Não é obrigatório que as mônadas quânticas renasçam imediatamente. A evidência de sua existência entre encarnações é chamada dados de sobrevivência, por motivos óbvios. Mas esses dados também nos proporcionam prova direta da existência de nossos corpos sutis, ou, com efeito, da mônada quântica. Canalização é o fenômeno no qual um canalizador recebe uma entidade desencarnada. À parte as imagens populares, é possível fazer uma teoria da canalização usando a ideia de mônada quântica de maneira objetiva. Perceba que uma mônada quântica não pode causar o colapso de possibilidades quânticas de maneira continuada, uma vez que necessita de corpo físico. Mas, com certeza, pode causar o colapso de possibilidades e ter experiências de forma esporádica, se puder tomar temporariamente emprestado um corpo físico vivo sob mútuo acordo, não local. É isso que acontece na canalização. Um canalizador, por meio de intenções mútuas não locais, correlaciona-se com uma mônada quântica desencarnada. Dali em diante, em períodos mutuamente combinados, a mônada quântica pode usar o corpo do canalizador para ter uma presença física. A prova do acerto desse modelo consistiria em demonstrar que o papel dos canalizadores sofre mudanças drásticas durante os períodos de canalização. O fenômeno da canalização tem uma longa e tortuosa história, mas finalmente tornou-se investigável sob a ciência. A ideia consiste em comparar o desempenho objetivo específico e características neurofisiológicas mensuráveis dos canalizadores em seu estado normal e no estado em que canalizam. Irei mencionar 3 dessas investigações. Os parapsicólogos Gilda Moura e Norman Don fizeram uma comparação dos dados de ondas cerebrais de canalizadores em ambos os estados. Há uma famosa entidade canalizada chamada Dr. Fritz, que diversos canalizadores conseguem receber. Enquanto canalizam o Dr. Fritz, os canalizadores conseguem realizar espantosas cirurgias utilizando instrumentos bastante primitivos. Que prova melhor pode haver se os canalizadores não possuem treino anterior como cirurgiões do que esse fato? Moura e Don proporcionaram provas ainda mais convincentes. Mediram as ondas cerebrais dos canalizadores em muitas de suas atividades normais em vigília. Em geral, os canalizadores mostravam ondas beta com frequência variando entre 20 e 30 Hz, mas nunca excedendo 40 Hz. Enquanto realizavam cirurgias, porém, a frequência de suas ondas cerebrais saltava subitamente para mais de 40 Hz, mostrando uma concentração extrema que, em estado normal, eles não conseguiam atingir. Esses dados provam, sem dúvida, que os canalizadores estavam usando propensões incomuns tomadas de empréstimo. Mas de onde? A única explicação que faz sentido é que estavam canalizando a mônada quântica desencarnada de um cirurgião que adquiriu a característica de intensa concentração. A canalizadora J.Z. Knight também foi estudada usando 8 indicadores psicofisiológicos diferentes.
os investigadores descobriram uma diferença marcante na faixa observada de todos os indicadores entre o momento da canalização e seu estado normal. Recentemente, um canalizador brasileiro chamado João Teixeira de Faria, também conhecido por João de Deus, ficou famoso por muitos casos documentados de cura pela energia do amor que ele canaliza mediunicamente. João nunca aprendeu medicina, sequer especializou-se como cirurgião. Contudo, quando canaliza, realiza cirurgias hábeis, demonstrando notável mudança de caráter, pois até as suas maneiras, postura e fala mudam durante as canalizações. Vou falar de uma dessas cirurgias notáveis. Uma vez, o médium João sofreu um derrame que deixou um dos lados de seu corpo paralisado. Espantosamente, porém, mesmo nesse período, sempre que ele canalizava uma entidade chamada João de Deus, a paralisia desaparecia. Que mudança de indicador psicofisiológico! Mais espantoso ainda é que João foi capaz de canalizar uma das entidades da energia do amor para operar a si mesmo e recuperar sua saúde, e ele continua saudável. Anjos e guias espirituais. Há muitos relatos de pessoas que estão sendo orientadas em sua vida pessoal por anjos ou pelos chamados guias espirituais. Os famosos poetas William Wordsworth e Rabindranath Tagore falavam de suas musas ou guias espirituais. Seria apenas uma expressão metafórica de maravilhosas experiências criativas ou estas declarações devem ser entendidas literalmente? Creio que podem ser entendidas no sentido literal, pois a presente teoria das mônadas quânticas o permite. A ideia é que uma mônada quântica atravessa muitas vidas encarnadas, aprendendo com suas experiências em cada encarnação até individuar-se, libertando-se do ciclo nascimento, morte e renascimento. E depois? Depois a mônada quântica não terá necessidade de reencarnar como ser mental, mas poderia se manter disponível, não localmente, para canalizações por meio de quem se correlacionar com ela. Karma e Dharma. A teoria completa da reencarnação também deve abrigar o conteúdo da memória reencarnatória, bem como determinados envolvimentos de causa e efeito que possam ocorrer entre duas encarnações díspares. A memória reencarnatória é fácil de compreender, pois presumimos que existe uma janela não local que está sempre aberta entre reencarnações. Normalmente não temos consciência dela, mas no momento da morte, quando o apego ao ego fica extremamente reduzido, podemos ficar particularmente cientes dessa janela não local e ter uma visão panorâmica de nós mesmos ao longo de diversas existências. Do mesmo modo, no momento do nascimento, como o apego ao ego ainda não se formou, a abertura da janela não local pode permitir que uma experiência panorâmica das encarnações fique armazenada na memória do recém-nascido. Existem muitas informações para apoiar esta teoria. Em experiências de quase morte, muitas pessoas descrevem de modo explícito uma visão panorâmica desta vida e, às vezes, até de vidas passadas. Do mesmo modo, embora ninguém se lembre imediatamente do momento do nascimento, com o uso de técnicas especiais, estas memórias foram evocadas e são consistentes com a visão panorâmica de vidas passadas. Grof usa a técnica de respiração holotrópica para a regressão ao nascimento ou mesmo antes do nascimento. Muitos de seus pacientes se lembram de dados reencarnatórios. Já mencionei os terapeutas de regressão a vidas passadas. Eles também acham correto regressar seus pacientes ao início da infância para extrair memórias de vidas passadas. Como ocorre um envolvimento de causa e efeito entre duas pessoas que continuam unidas entre esta encarnação e a seguinte?
Se duas pessoas estão correlacionadas por meio da não localidade quântica e uma delas causa o colapso de um evento e o experimenta, um evento correlacionado de colapso torna-se uma certeza para o parceiro envolvido, exceto que o momento exato do colapso desse evento não precisa ser especificado. Pode ocorrer em qualquer momento no futuro, mesmo que o futuro seja na próxima encarnação. Essa é a natureza da não localidade quântica. Deste modo, uma causa nesta vida pode se propagar não localmente para a próxima vida, precipitando um efeito não local. Os teosofistas usam a palavra sânscrita karma para denotar essas conexões não locais de causa e efeito entre encarnações. No entanto, existem essas propensões mentais e vitais que também são efeitos que levamos de uma vida para outra. Chamei essas propensões de karma em um trabalho anterior, embora a palavra sânscrita samskaras também seja usada para essa transmigração em particular. Há uma terceira conotação que pode ser dada à palavra karma. Há o repertório de contextos supramentais que aprendemos para viver. São levados conosco de um nascimento para o outro. São o que os teosofistas chamam mente superior, e também é algo que se propaga de uma vida para outra, portanto, pode ser chamado karma. Definido desse modo, o karma abrange tudo que transmigra de uma vida para as seguintes. Dessa forma, podemos falar de karma acumulado ao longo de muitas vidas até a presente. É claro que podemos falar de karma futuro, que se refere ao karma que formamos na vida presente. Entretanto, a literatura oriental sobre reencarnação inclui mais um conceito relacionado ao karma, o karma ambiente, prarabdha em sânscrito, o karma que frutifica nesta vida. Prarabdha é a porção do karma passado responsável por nosso corpo atual. A ideia é que não levamos todas as propensões de nosso karma acumulado para a vida que estamos vivendo agora, e sim um número selecionado de karmas. A surpresa das surpresas é que esta ideia foi confirmada por dados empíricos graças à pesquisa de um terapeuta de vidas passadas chamado David Kleines. Ele estudou inúmeros pacientes que se recordam de diversas vidas passadas. Curiosamente, descobriu que as pessoas não trazem para a vida atual todos os contextos e propensões adquiridos previamente nessas vidas anteriores. Ele usou a linguagem do jogo de pôquer para descrever a situação. É como se a pessoa jogasse este jogo com as propensões e contextos adquiridos e escolhesse 5 cartas do baralho, onde 52 estão disponíveis. Podemos teorizar. Por que traríamos uma seleção específica de karma ambiente? Porque queremos nos concentrar em uma agenda específica de aprendizado para esta vida. Essa agenda de aprendizado tem o nome de outra palavra sânscrita, dharma, grafada com D minúsculo, para diferenciá-la da palavra dharma com D maiúsculo, que denota o todo, o tal. Essa ideia da vida como a realização de uma agenda de aprendizado pode fazer lembrar o maravilhoso filme O Feitiço do Tempo, no qual o herói reencarna, por assim dizer, entre uma vida e outra, com uma agenda de aprendizado simples, mas muito importante, o amor. Mais uma coisa que posso dizer sobre o Dharma. Quando cumprimos a agenda de aprendizado que trouxemos para esta vida, a vida se torna cheia de êxtase. Se, pelo contrário, encontramos êxtase na vida, podemos concluir que estamos cumprindo o nosso Dharma. O mitologista Joseph Campbell costumava dizer: siga sua felicidade. Ele sabia. Reencarnação e ética. Já introduzi anteriormente o conceito de ética, a ética idealista. Mas por que deveríamos seguir a ética, idealista ou não, se somos, na maioria,
Seres comportamentalmente condicionados no atual ambiente social, seguir a ética costuma ser um sacrifício pessoal, e a ética não é como uma lei física. Não existe punição se não for seguida. Se você não segue o ditame da lei da gravidade e tenta voar, com certeza irá cair. Lembrando que essa lei tem natureza compulsória. Será que caímos quando violamos uma lei ética? Quando a reencarnação for considerada em nossa ciência, as leis éticas serão tão compulsórias quanto as leis físicas. Por meio de nossas ações não éticas, criamos uma causa kármica não local que terá um efeito kármico, sua vingança em uma vida futura. No que diz respeito ao karma, nada vem de graça. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.